A Gi postou lá, não sei se tem... Acredito que tem, a gente que está vindo pela primeira vez. Meu nome é Vanessa. Eu gostaria que a gente começasse hoje fechando os olhos e que a gente pudesse fazer uma respiração bem profunda, tanto para inspirar quanto para expirar, para a gente poder, aos poucos, ir se desligando das coisas lá de fora, do nosso dia a dia, das atribulações do dia de hoje. E que a gente vá percebendo o silêncio que se forma aqui nesse salão. Ao mesmo tempo, a gente vai se conectando com a energia da casa. E aos poucos a gente vai percebendo que ao nosso lado esquerdo tem uma energia um pouquinho mais quente. É o nosso mentor, nossa mentora individual, que vão se aproximando da gente. Vamos saudando esse irmão, esse amigo, que ao longo dos dias faz parte dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. E agradecemos a ele, a ela, por nos dar a proteção necessária, para nos livrar de perigos que às vezes a gente não percebe. E assim vamos percebendo que a nossa respiração vai ficando mais tranquila, os batimentos cardíacos vão desacelerando. Agora a gente já entra na sintonia e na energia da casa. Vamos então saudar a mentora da casa, Irmã Sidufo. Saudamos as equipes de limpeza e de higienização de ambientes. Saudamos os cavaleiros de Ricardo, os guardiões da casa, agradecendo a esses amigos por zelarem pela limpeza, pela harmonização dos ambientes. Já fizeram uma asepsia em todos os ambientes, salas, piso, teto, paredes. Fizeram uma asepsia em nós mesmos quando nós adentramos o portão da casa. Saudamos também todos os veneráveis e as fraternidades que trabalham em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, saudando esses amigos com muita gratidão por fazerem parte da equipe espiritual de trabalhadores dessa casa. Saudamos o mentor dos trabalhos e da aula dessa noite. Saudamos os alunos que vêm do plano espiritual para conosco aqui aprender também um pouquinho. Eles também nos intuem nas nossas falas e por isso nós somos muito gratos. Saudamos a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Saudamos a sua fraternidade da Rosa Mística e pedindo à nossa Mãezinha Santíssima que nos envolva com seu manto azul de proteção, nos deixando bem tranquilos, bem harmonizados e bem amparados. E ela nos dá as mãos e nos leva até a esfera crística de seu Filho tão amado. E lá nós adentramos com muita humildade, com muito respeito, e ajoelhamos-nos de frente ao Mestre. E a Ele agradecemos por tudo que recebemos dEle, por tudo o que somos, pelas oportunidades que nós temos todos os dias de nos tornarmos pessoas melhores. E Ele nos leva até nosso Pai. E a Ele pedimos licença para iniciarmos a aula dessa noite.
com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Eu não sei se todo mundo teve oportunidade de ler o tema. Hoje a gente vai falar sobre o tema escolhas, do livro Um Modo de Entender, Um Novo Modo de Viver. Acho que o nome do livro é esse. A lição é número 41. E a gente sempre recebe o cronograma com um tempo de antecedência. E quando eu fui preparar a aula anterior a essa, eu já imaginei as pessoas aqui divididas em grupos, porque seria muito interessante para a gente a troca. E cada grupo trouxe coisas interessantes. Mas quando eu fui ler o capítulo dessa aula especificamente, eu percebi que eu não poderia nem projetar e nem dividir vocês em grupo. Mas eu gostaria muito, para eu não ter que chamar, que eu acho que a gente não precisa disso, né, aqui, eu gostaria que vocês se manifestassem durante a aula. Eu gostaria que essa aula tivesse uma interação maior entre nós aqui, porque quando a gente fala de escolhas, a gente entra em um tema que é muito parecido com escolhas, né? Está intrínseco, está muito ligado, que é o livre-arbítrio. E eu não tenho como projetar sobre escolhas, porque eu tenho as minhas escolhas, cada um aqui tem as suas escolhas próprias. E também não poderia dividir vocês em grupo para poder, essa é a minha visão, para poder debater sobre escolhas, porque cada um vai ter a sua opinião, né? A gente tende a concordar com várias coisas, mas quando a gente fala sobre as nossas próprias escolhas, é muito íntimo. Então eu queria, com todo respeito, falar sobre o tema de hoje, mas sem dar minha opinião pessoal. Quando a gente projeta e quando a gente divide em grupo, é isso que acaba acontecendo com as pessoas do grupo, e quando a gente projeta, a gente acaba dando ali uma explicação além do que está no livro ou nos livros. E hoje, para fazer essa aula, eu usei esse livro que eu citei no início, Um Modo de Entender, Um Novo Modo de Viver, e o livro Os Prazeres da Alma, porque na própria lição ele remete a gente a um trecho de uma lição do outro. E para começar, eu queria trazer aqui um conceito de livre-arbítrio. E isso eu pesquisei no Michaelis Online, de acordo com o que o dicionário entende como sendo livre-arbítrio e remetendo ao Espiritismo também, que seria a faculdade que o homem tem de escolher, decidir, conforme sua própria vontade, sem que haja condicionamento ou qualquer interferência. Se não houvesse livre-arbítrio, o homem não seria nada, não poderia aspirar a nenhuma dignidade, pois que não teria responsabilidade. Ele coloca a responsabilidade aqui, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas essa responsabilidade, ele dá também um sentido de autonomia, de autor das próprias escolhas, porque senão a gente vira fantoche.
A gente acaba não tendo o discernimento do que está sendo feito, falado, ordenado, enfim. E ao agir de forma livre, o homem também leva consigo a responsabilidade pelas consequências de seus atos. Então, ele reforça logo em seguida o que ele disse sobre responsabilidade aqui, que dá o sentido de responsabilidade em si e de autonomia. E aí depois eu fui também, de propósito, eu fiz isso, pesquisar sobre escolha. É o ato de escolher, de dar preferência, opção entre, no mínimo, duas coisas, situações ou pessoas. Tem mais, mas aí eu trouxe o que é mais importante para a gente. E aí, quando a gente entra na lição 41, o que eu achei muito bonito, e depois eu fui destrinchar, mas eu não trouxe aqui a fonte, porque não vem ao caso, mas ele cita Lucas, capítulo 12, versículo 28. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a vontade de Deus, ela existe, não obstante a gente tente ter controle sobre as coisas. Não obstante a gente tente pensar que as coisas podem sair de acordo com o que a gente programa. E ele também fala aqui, implicitamente, sobre a ansiedade que o homem carrega. Por isso que ele fala, homens fracos de fé. E ele não fala num tom num tom pejorativo ou num tom de contrariedade. Ele fala com amor, querendo ressaltar que nós precisamos ter mais fé e confiança. Porque se não fosse assim, não teria uma planta viva, não teria um bicho vivo. E todos eles dependem exclusivamente da providência divina. E aí ele fala aqui que traz a preocupação que somente o homem tem com tudo, enquanto a natureza depende e confia sem duvidar. Vive o hoje sem o peso do passado ou a ansiedade do futuro. E aí eu pergunto para vocês, o que é que tem a ver com o nosso tema de hoje? É porque o nosso tema ele é baseado em escolhas. E aí Hamed começa, afirmando que muito embora nós tenhamos escolhido trilhar um caminho, nós sempre podemos traçar um novo trajeto, mudar de opinião, refletir sobre escolhas feitas e mudar, sim, escolher diferente. Porque é normal a gente ter anseios quando é preciso decidir, é normal a gente ter receios. Eu falei anseios, desculpa, receio. Às vezes nós paralisamos, mas se a gente pudesse entender que na verdade Deus e a sua providência divina estão à frente, sempre o nosso futuro será cuidado da mesma forma. Ou seja, quando nós somos mais novos, eu falo assim porque eu já não sou tão novinha, mas quando a gente está começando a decidir, escolher por nós mesmos, quando nós temos já uma certa independência, nós passamos a ter a liberdade de escolher, de decidir. E às vezes a gente erra feio. E nem por isso a gente precisa
que essas consequências dessas escolhas sejam o leme da nossa vida. A gente tem, sim, o direito e a oportunidade de rever essas escolhas. Só que muitas vezes nós insistimos por teimosia, muitas vezes nós insistimos porque nós não conseguimos entender pela falta de experiência, nós não ouvimos os mais velhos, o pai, a mãe, e nós caímos no erro de novo. E muitos vão para a revolta, muitos vão para situações de desespero. E aí entra naquilo que o versículo do início fala, homens de pouca fé. Porque às vezes a gente ainda não tem um porto seguro, que é algo não palpável, uma religião no qual a gente consiga colocar a nossa confiança. Então, a gente acaba sendo escravo das nossas próprias escolhas. E é bonito quando ele traz isso, porque dá um certo alento de saber que nós não precisamos ser perfeitos e nem nos cobrar tanto, porque também tem essa questão da cobrança. Às vezes a gente decide uma coisa, por exemplo, eu vou fazer psicologia. E aí eu estudei, entrei e vi que não era aquilo, não, mas eu decidi que eu ia fazer isso, eu vou levar até o final. E aí a maturidade, a experiência durante o curso, ela pode surgir e me levar a refletir, poxa, eu preciso levar isso a ferro e fogo? Eu preciso me tornar talvez um profissional não tão bom ou então infeliz? Será que eu preciso disso ou será que eu posso assumir para mim mesmo que eu sou falho, que eu falhei na minha decisão, que eu não escolhi da melhor forma, porque eu não levei em consideração 1, 2, 3, 10 coisas que estavam ali na minha frente e eu não enxerguei, e agora 2, 3 anos eu já não sou mais a pessoa lá de trás. Por que não me dar essa chance? Porque muitas vezes a gente é muito bacana com o outro e somos ferrenhos conosco próprios. Então a gente tem essa oportunidade e é isso que ele fala aqui. Então é muito bonito, é muito gostoso de ler e conseguir colocar na prática e pensar, poxa, eu já passei por isso. E inclusive se dar a bater palmas para si próprio, se orgulhar de ter conseguido olhar para si e falar, poxa, eu errei, mas eu estou conseguindo consertar, ou então eu estou conseguindo desviar daquele caminho que não era tão bom para mim. E confiar, que é o mais interessante, que ele começa já falando. Ele cita os homens fracos de fé, não num tom de ordenando algo ou ralhando. Porque a gente tem, às vezes, a mania de duvidar. Se eu não tiver essa garrafa de água aqui, eu vou passar sede até morrer? Será que isso aqui é um exemplo bem chulo? Mas por que a gente precisa controlar tanto? Por que a gente precisa de tanto quando a gente vê bichinhos que são tão vulneráveis, plantas, a natureza que está aí agora sem chuva? É óbvio que tem aqueles que não sobrevivem, a gente tem aí uma lei, né, do mais forte, não está me vindo uma palavra melhor agora, da sobrevivência, né, dos que conseguem sobreviver. Os mais bem adaptados, mas o homem é o único ser que é ferrenho assim com as coisas e com esse controle. Por isso que ele fala dos fracos de fé, porque nós não confiamos. E não é só não confiar em Deus e na providência divina, às vezes nós não confiamos em nós mesmos e nem naquilo que nós somos capazes de escolher para nós mesmos.
Bom, Mas muitas vezes essa incapacidade nossa vem do julgamento. julgamento, exatamente. A gente tem. E ele vem. Mudar o rumo da vida, nossa, que bom pensar, né? Exatamente. Você prefere ser infeliz do que mudar o rumo. Do que mudar com medo daquilo que vão falar. E ele vem falando depois aqui da preocupação, que a gente preocupa a nossa mente. E aí a gente se torna pessoas que não vivem, nós somos pessoas que não vivemos no presente, a gente vive no passado e no futuro. Hoje eu li uma frase do Buda, ele dizia, onde você estiver, esteja. E ele cita. Nós estamos aqui, nós estamos pensando amanhã, nós estamos pensando, né, o que vamos fazer, você não está aqui. É isso mesmo. Ele fala que a gente tem que sempre estar presente. E nessa lição ele cita Buda em 2 páginas. E é incrível porque o que eu percebi aqui é que o que ele quis trazer é que não importa, né, a religião, não importa o Deus em que você acredita, mas o ensinamento entre eles é o mesmo. E é o viver o presente. Uma das lições é essa, estar aqui. Bom, às vezes eu dou uma paradinha porque eu não consigo entender minha própria letra quando eu não escrevo com calma. Psicografia, valendo? Aqui eu acho que teve uma ajudazinha na hora que eu fui fazendo a aula, mas eu queria pedir, né, para que seja então, seja um brasileiro, né, que escreva português, porque tá vindo ou é sânscrito, eu não sei. Bom, aqui, quando eu parei falando sobre a providência divina, se nós aprendermos a confiar, as coisas podem até não sair como a gente queira, porque muitas vezes a gente decide algo, a gente escolhe algo, ou a gente espera que algo aconteça de uma certa forma a partir de uma escolha, e muitas vezes não é aquilo que acontece. Eu costumo dizer que às vezes a gente pede algo e a gente coloca 2 cabrestos aqui. Eu quero uma coisa, sei lá, material aí. Eu quero um celular, um exemplo. E Deus manda um emprego. Exatamente. Não, mas eu queria o celular. E Deus manda um terreno para eu carpir. O valor do celular é R$500, vão me pagar 550 para eu carpir o terreno. Mas eu não quero carpir o terreno para eu poder depois comprar o celular. Então, muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. E isso é para o nosso bem. E pode até não ser, né, da forma exata. Porque a gente tem um personalismo, a gente tem um egoísmo, a gente tem a mania de pensar que aquilo que a gente quer é aquilo que a gente merece. E nem sempre é assim. Às vezes a gente não está preparado para ganhar o celular. Às vezes a gente não tem maturidade para receber exatamente aquilo que a gente quer. É importante a educação, né? Por isso. Quando a gente tem filhos, começa a ajudar eles a entender isso, né? Lembra quando a Carol estava na adolescência? Não, essa aqui. A Carol, minha filha. Estava na adolescência e queria um celular. Aí eu propus para ela. Falei, olha, você vai fazer um monte. Falei, conversa com a responsável, ver se ela te arruma um emprego nas férias. Você trabalha lá o mês de dezembro e janeiro, junto o dinheiro e o que faltar, se faltar um pouquinho... Eu completo. E ela foi. Então, ela conquistou aquilo
Porque você ficar esperando só aprendizado, você não ficar esperando cair do céu as coisas sem lutar por elas. Exatamente, porque é muito mais fácil a gente escolher não fazer nada e esperar cair aqui na palma da mão. Só que o que acontece é que a gente nunca vai adquirir experiência se a gente escolher a porta mais larga. A gente nunca vai amadurecer e sair da zona de conforto se a gente continuar esperando que as coisas aconteçam. E a orientação, ela é maravilhosa, porque quando a gente tem orientação correta, nós aprendemos a fazer escolhas conscientes. É aquela ilusão de que alguém vai fazer alguma coisa para mim. Exatamente, terceirizar, né? E o viver de acordo com os ensinamentos das leis morais divinas nem sempre traz caminhos mais fáceis. Só que esses que não são tão fáceis nos levam ao caminho com menos arrependimentos. Eu não estou pulando coisas que ele traz no livro, eu só estou trazendo de uma forma mais explicativa para não ficar maçante falando frase por frase. Porque ele traz uma forma da gente ter responsabilidade, autonomia e liberdade através das nossas escolhas. Porque livre-arbítrio não é para qualquer pessoa. É para responsabilidade, é para pessoas com responsabilidade, porque livre-arbítrio você não dá para uma criança. É nesse sentido que eu falo que não é para qualquer pessoa. A gente não tem como dar livre-arbítrio para uma criança. A criança vai pegar a primeira coisa que ela vir no chão e enfiar na boca. Ela não sabe discernir do que é o que vai ser bom ou não. Hoje a gente tem aquelas pastilhas de barata. Se você der liberdade demais para uma criança, ela engole aquilo, ela pode se intoxicar, pode morrer. Então, o livre-arbítrio, ele é concedido com responsabilidade, para que a gente use com responsabilidade. Tá aí a figura dos pais. A gente deu uma aula o ano passado sobre o papel dos pais, sobre reencarnação, né? Eu não lembro mais qual aula que foi, mas quando eu fui fazer essa aula, eu lembrei dessa aula que eu dei aqui também, que a gente fez uma troca muito bacana sobre isso. Porque o papel dos pais é muito importante para direcionar nessa parte aqui. Para você colocar o filho no caminho que não é o mais fácil. Para ele entender que muitas vezes a dor ela vem, por mais que não haja motivos extremos, mas a dor no sentido de não conseguir tudo o que se quer com facilidade, para se dar valor, inclusive para se escolher de forma consciente e não ter tanto arrependimento. Mas ainda assim a gente tem a oportunidade de rever. E aí entra o que o Aldo falou. E não prestar atenção nos julgamentos alheios, porque o interessante da maturidade é a gente conseguir rever as nossas próprias atitudes, escolhas, sentimentos, pensamentos, enfim. Tá tudo bem até agora? Vocês estão entendendo? Vocês querem fazer algum comentário? Eu gostaria muito de ouvir vocês para continuar, porque é muito gostoso falar sobre esse tema, mas chega num momento que é interessante perceber qual é a opinião de cada um aqui, ou de pelo menos alguém. Senão eu vou escolher. O livre-arbítrio seria relativo? Você está dando spoiler do que eu vou falar daqui a pouco. Não, eu tô brincando disso, eu vou falar. É assim, o que eu falei agora sobre o livre-arbítrio, que ele é dado de forma muito consciente, porque, veja bem... Posso só falar o que eu ia falar depois sobre o livre-arbítrio? Claro. Você falou da criança, né? Sim. O pai e a criança, a criança e o pai.
botando na regra matemática lá, Mais ou a menos. criança, seu pai e nós para com Deus. Mais ou menos. Assim, tá? Porque a gente acha que a gente sabe, a criança acha que ela sabe também. E o pai vai lá e corrige. E a gente está achando que está fazendo certo. Vai ter uma hora que vai ter, ó, você está fazendo aí, mas uma hora agora é comigo. É por isso que não é fácil. Não é fácil falar sobre livre-arbítrio, porque se a gente for pensar, envolvem muitos outros assuntos, e você trouxe até uma questão assim do corte, porque dependendo da inconsequência, se a pessoa estiver gastando a encarnação dela de forma equivocada, existe um corte para poder... Oi? Igual quando você ficar pedra. Sim, para a pessoa não gerar mais débitos. Então, às vezes, acontece isso. Mas o livre-arbítrio, ele existe, e por isso que a gente fala sobre as escolhas, porque uma orientação, um direcionamento leva ao discernimento, leva à racionalidade, leva a saber o que é bom, o que não é tão bom, para poder aprender a escolher com responsabilidade, com liberdade, mas sabendo que a partir dessa escolha eu vou arcar com uma consequência. Eu estou plantando e sou eu quem vai colher. É igual as reencarnações compulsórias. Sim. Se você não pegar o espírito e reencarnar ele não vem, você acha que vai vir? Não. Ele não. Tem uma hora que vai. Ele é infantil ainda, que ele não enxergou que a reencarnação é uma possibilidade de evolução. Então, se você não pegar ele. Por isso que é relativo, né? O livro dos Espíritos fala, que o livro dos Espíritos ele é bem claro. Ele fala que o livre-arbítrio ele é relativo ao grau de evolução daquele planeta. Então, você tem o livre-arbítrio aqui para aquilo que existe aqui. Agora, você não pode falar assim, agora eu quero me encarnar em Júpiter, agora eu quero criar asa e voar. Então, eu vou. Não é bem assim, é de acordo... Aquele quadradinho ali. Isso, dentro do seu quadradinho você decide. Agora, fora daquilo que a gente tem capacidade, é igual, como você falou, da criança. A criança, ela tem o livre-arbítrio, quer comer, não quer comer, mas a mãe educa. Vai, então, interage. Não, você não quer comer isso, então você escolhe isso, mas você precisa se alimentar de algo. Sim. Né? E agora eu não quero dormir. Tudo bem, você não quer, mas agora é hora. Então, agora a gente vai dormir. Eu vou contar uma história, você vai dormir. Então, ela tem um livre-arbítrio, mas dentro daquele universo dela, ela pode decidir poucas coisas. Né? Sim. É igual quando põe a criança do quadradinho lá, não sei. Isso. Um cercadinho. Aqui você pode fazer o que você quiser. Eu vou adiantar uma parte aqui, então, só para complementar, que eu acho que vai ficar mais interessante, para fechar essa sua pergunta. As nossas escolhas, adequadas ou não, devem ser por nós exercitadas. Devem ocorrer por nossa livre escolha. A espiritualidade superior não deseja fazer nos seus dependentes ou indivíduos inconscientes do processo da vida, que pedem e esperam eternas orientações. Os benfeitores da Terra ou de qualquer dimensão do invisível não querem nos transformar em seres vacilantes ou inseguros, nem em androides ou fantoches, guiados pelos outros, e sim despertar nossa dimensão esquecida e religar o nosso elo perdido ao poder da vida, a fim de que façamos escolhas proveitosas e ajustadas à realidade material e à espiritual.
Vale lembrar que quem não toma decisões por si só é inseguro e imaturo. Quem não sabe raciocinar é facilmente enganado. E quem não se permite utilizar o livre-arbítrio ou a liberdade de consciência é um escravo das opiniões alheias. Então ele traz aqui o que é que se espera de nós. Porque o que a gente estava conversando sobre a inconsequência. Eu te dou a liberdade de escolher. Mas se você ficar escolhendo sempre porcaria, uma hora eu vou tolir o teu livre-arbítrio. Então isso acontece com aquelas reencarnações que são o desencarne é antecipado, que às vezes acontece para o próprio bem daquele espírito. A mesma coisa com as reencarnações compulsórias. Porque não adiantou. Você teve 1, 2, 3 oportunidades, você levou tudo para o lixo. Agora você vai ter que vir. E o espírito pede, né? Antes de reencarnar. Sim. Se eu correr para esse lado, eu não quero, eu quero ser, né? Sim. Que interrompa a reencarnação. E eu não lembro onde foi que eu ouvi isso. Se foi numa palestra, eu acredito que tenha sido numa palestra. O palestrante estava falando de uma pessoa que ele veio e ele tirou a própria vida. E aí, lá em cima, ou onde ele estava, ele pediu para reencarnar sem os 2 braços. Ele tirou a própria vida de novo. Eu quero ir sem os 2 braços e sem as pernas. Ele tirou a própria vida de novo. E aí ele veio totalmente alienado e sem os 2 braços, sem as 2 pernas, para ele realmente conseguir resgatar o que ele precisava, porque ele estava jogando fora encarnação devido às escolhas que ele não conseguia deixar de fazer. Era uma tendência muito forte e aí depois eu não sei mais, né, da história, mas então existe sim o poder de escolha, existe o livre-arbítrio, mas a gente tem uma limitação de acordo com a nossa própria realidade, porque se a gente for querer sair por aí saltando de prédio achando que vai voar, a gente vai tirar a própria vida, né? A gente tem que ter um bom senso. E aí que ele começa falando, eu acho que agora que ele começa, eu não sei se é agora que ele começa, vamos ver aqui, porque eu fui lá para frente e estou voltando e eu acabei agora não lembrando mais qual era a próximo item. Tá. O que é que vai impactar o nosso futuro? O que a gente estava falando um pouco antes aqui, né? O tipo de escolha, o viver de acordo com os ensinamentos das leis morais, que nem sempre é de forma mais fácil, e o perseverar em estar no bem exige comprometimento, mas com o tempo a gente aprende a viver dessa forma e querer viver dessa forma. E aí ele fala, né, que o que eu falei agora há pouco, é isso que impacta o nosso futuro. É o como a gente vive o nosso presente. E quando eu li isso, eu fiquei pensando que falar aqui na frente e ler é muito fácil. Mas se a gente, cada um aqui, parar para pensar nisso que eu estou falando e colocar em prática, dá para a gente analisar o que é que a gente tem feito com as nossas próprias escolhas. Porque decidir qual o melhor momento de aceitar, discordar, conceder, renunciar, ir junto ou retirar-se de um local ou uma situação, não é tão fácil quanto pensamos. Pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior intenso,
ao longo do tempo. E ele tem que ser alicerçado sobre exame paciencioso e reflexões constantes. Porque pensa bem só. Eu trabalho num banco e eu sou estressadíssima, eu fumo 3 maços de cigarro por dia, eu não consigo dormir direito à noite, eu tenho que tomar remédios para dormir fortíssimos, senão no outro dia eu não consigo acordar bem para ir trabalhar e fica uma sansara. E fica essa situação toda. Como é para mim ou para a pessoa dessa situação que eu trouxe, mudar, escolher mudar? Não basta ela sentar aqui numa cadeira e me ouvir falar das 7h30 até as 9h da noite. Não basta eu trazer tudo isso que eu estou trazendo aqui, por isso que eu falei que não dá para dividir em grupo e não dá para projetar. A gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo aqui e falando, porque a gente está trabalhando com vidas, a gente não está trabalhando com papel. Então falar, ler é muito simples. Mas quando você traz o exemplo vivo da pessoa para a situação que a gente está aqui falando e lendo, tudo fica muito diferente, tudo muda. Porque não é fácil para a pessoa escolher mudar. Ela tem que se sentir mal com tudo isso que está acontecendo. Eu ia falar isso. Se não sair de dentro dela, falar Ela precisa se incomodar. Ela precisa se incomodar. Porque se você não se incomoda com alguma coisa, você não muda. Você sempre vai escolher aquilo que está no teu caminho, mais fácil. E quando a gente escolhe vir aqui, toda segunda-feira que a gente vem aqui para os estudos e para os trabalhos dos trabalhadores, toda quarta-feira assistir aula aqui, como vocês veem, para os trabalhos na quinta, para os trabalhos na sexta, é por quê? Porque a gente escolheu algo que é diferente de alguma coisa que a gente já havia escolhido antes e que não faz mais sentido. Porque se a gente contar aqui, eu acho que essa mão não fecha de quem veio pelo amor. A gente vem, a maioria, pela dor. E eu estou falando daqui porque a gente está aqui, mas isso pode acontecer em qualquer outra casa, de qualquer outra religião. Que a gente não pode supervalorizar a nossa e desmerecer a do outro. É importante que a gente, todos, a maioria pelo menos, vem pela dor, mas... E permanece pelo amor. Isso, quando você se encontra naquele lugar, você tem a sensação do pertencimento, né? Meu coração Isso. tá aqui. Exatamente. Vem pelo amor. Pelo amor. Não é cansativo. Não. Porque você vem com tanta leveza. Exatamente. E a gente perseverou. Leveza. Leveza, exatamente. Você vem porque gosta. Porque gosta, porque tem... Não, por nada. A gente vem e sente falta quando não vem. Então, isso que ele fala aqui, que eu achei muito importante, é que essa decisão, essa escolha, ela vem de um trabalho interior intenso e isso leva tempo. E esse autoexame, essa reflexão constante, até que a pessoa consiga perseverar e deslanchar, ela não é de um dia para o outro. Então, quando a gente fala, eu pedi licença até quando eu fui preparar a aula para falar sobre isso e venho com respeito, porque cada um sabe de si, sabe o quanto é complicado escolher isso, deixar de escolher isso, e passar a escolher isso e permanecer nessa escolha que, por mais que dê mais trabalho, é algo que a gente está, como num diamante, a gente está lapidando. A gente está aqui lapidando, está todo mundo se lapidando. E continuando, né? Que é só a gente se colocar numa situação da vida em que em algum momento a gente tem que decidir por terminar, por exemplo, uma amizade, um trabalho, um relacionamento,
quanta reflexão e quanta maturidade a gente precisa ter para fazer isso. Nem sempre a gente tem naquele momento. Muitos, com certeza, se arrependem, se revoltam. Mas o quanto a gente aprende quando a gente banca uma decisão? E a gente leva em frente e a gente percebe lá na frente, poxa, eu acertei. Sorte minha que eu fiz aquilo, que eu decidi assim. Da mesma forma, quando a gente falha, quando a gente erra, como é bom a gente errar, para a gente entender também que aquilo trouxe maturidade. O que seria de nós se a gente não errasse, se a gente não escolhesse, né? Então, viva o nosso livre-arbítrio relativo, viva o nosso poder de escolha, porque é graças a isso que a gente está aqui, né? E conforme nós vamos evoluindo, nosso livre-arbítrio vai se expandindo também, né? E ao mesmo tempo, a avaliação vai ficando maior. Sim, a gente também fica mais afinado, né, com o tipo de decisões que a gente passa a ter mais madura, maturidade. E é muito bacana também perceber o quanto que a compaixão divina existe. O quanto que eles nos dão a oportunidade de decidir de uma forma mais acertada. Então é muito bonito ter esse tipo de oportunidade. O livre-arbítrio, ele é escolha. Esse livre-arbítrio, ele é automático na pessoa. Porque, se for analisar, por exemplo, um assassino, a gente está falando de livre-arbítrio aqui nessa doutrina, porque não sei se as outras doutrinas pregam isso. Muita gente não sabe que tem livre-arbítrio. O assassino, por exemplo, então ele tem a escolha. Dá a impressão de ser automática, né? Ele vai escolher ser um assassino. Eu não falaria dessa forma, mas a gente tem a mesma capacidade de decidir pelo bem, a gente tem a capacidade ou a possibilidade de decidir pelo mal. Sim. Né? E nós... A pessoa que decide, às vezes nem sabe que tem o livre-arbítrio, que ela não pensa em ter essa escolha, ela escolheu, veio na cabeça de ser assim. Quer dizer, é um livre-arbítrio automático. Né? Eu acho que ele envolve outras questões também, né? Exatamente, é o que eu ia falar, porque a gente não sabe em qual estágio que aquela pessoa está, qual é o tipo de discernimento que ela tem e que realidade que ela vive. Também da criação da pessoa. A educação, a realidade em que ela vive, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com adolescentes que eram... Hoje a gente não pode falar assim, né? Então hoje seriam adolescentes em conflito com a lei. E eu vou dar um exemplo só porque o senhor fez essa colocação. Eles eram criados em bairros menos... financeiramente favorecidos. Exatamente. Bairros mais pobres da cidade em que eu morava. Muitos bairros, ou ruas, pelo menos, não tinham esgoto, não tinha água, não tinha energia elétrica, não tinha saneamento, vamos falar assim, no sentido geral. O pai nem sempre existia na casa, a mãe Fazia o que podia. fazia o que podia, o adolescente, muitas das vezes, tinha que dar conta de mais 2, 3 irmãos mais novos. A mãe saía para trabalhar, às vezes não voltava no mesmo dia, independente da ocupação que ela tinha. Às vezes voltava, tinha bebido, às vezes estava sob efeito de entorpecentes.
aquela realidade e a realidade que esses adolescentes tinham como do dia a dia causava um sentimento neles que a gente não consegue expressar aqui. Mas não tinha escola, não tinha uma orientação e tinham aqueles que comandavam os bairros e que recrutavam esses adolescentes. Então, na verdade, eles eram levados para a vida do crime por uma, entre aspas, educação já, desde 10, 11 anos de idade, para não falar menos. Então, essa é a realidade que eles tinham. Então, para eles era muito mais fácil seguir uma realidade que ele já conhecia e, se fosse necessário eu pegar o relógio do senhor para eu obter pelo menos um prato de comida ou então droga mesmo para eu poder vender e ter dinheiro dentro de casa, eu vou fazer isso. Se o senhor revidar, eu posso, ao mesmo tempo, dar uma facada, eu posso dar uma tijolada, eu posso sacar uma arma e tirar a vida do senhor. O pai dele levava todas as crianças no bar, pagava doce para todos nós, menos o filho. Vou dar doce para ele, menos o meu filho. Aí, né, a gente era criança, não tinha. Aí o menino cresceu tão revoltado que virou assaltante de mão armada, né? Aquela revolta que Sim. causando dele. Ou seja, se o pai dele agisse diferente, talvez ele fosse diferente. então a gente não sabe, né? São muitas variáveis e eu até consigo entender o que o senhor quis trazer aí, mas eu quis também levar isso para o senhor, porque são... Estou falando, mas tem casos de pessoas, crianças crescem num lugar ruim, mas eles seguem também. Tem, claro. Como também, exatamente, num berço bom e que se torna, né? Vai caminhar. Exatamente. Então, eu acho que a pessoa traz, não tenho certeza, a pessoa também traz uma bagagem que é dela. Tem muitas pessoas que trazem uma revolta dentro de si próprios e que não tem psicólogo, psiquiatra, neurologista que consiga entender. A gente aqui, a gente consegue perceber de onde isso pode vir. Que influências, né, que esse ser pode ter. É que a nossa doutrina, ela explica muitas coisas. É muito esclarecedora, né? Mas, em outros casos, a pessoa às vezes parte do crime porque ela não tem noção. Não tem noção da consequência, né? Após a morte e para toda a causa um efeito, né? Então, ela acha que é só aqui, só esse momento. Então eu vou fazer o que der na cabeça, o que e der pronto, na né? E acabou. Eles não têm a noção que tudo que a gente faz, tudo que a gente bagunça, a gente vai ter que arrumar. Então, por isso que às vezes leva a pessoa a fazer certas coisas erradas. Eles não têm essa noção que nós temos. E acho que nem, é claro, a doutrina espírita é muito clara com relação a isso. Mas eles não têm, assim, nenhuma orientação até de qualquer outra doutrina. Porque, por exemplo, se é uma família que tem a prática de seguir uma religião, né? Já se apega a algo mais direcionado, né? Percebe que, assim, hoje em dia, está muito... A gente vê muitas situações, assim, que para a criança não é passado nada em relação a isso de vida, né? De vida. E aí eles vão crescendo, companhias e tal. Os pais terceirizam para a escola também, né? São muitas as vertentes que a gente poderia usar aqui, né? Para falar sobre isso. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Ah, tá. Muito a passagem de Jesus e os dois ladrões, sabe? Que Jesus foi crucificado lá entre dois ladrões. Então, um blasfemava. Era o bom ladrão. O Dimas era bom ladrão. O outro eu não lembro o nome. O revoltado. E o outro era revoltado. Ele falou, já que o senhor é bonzão, né?
Tira nós daqui agora. E o Dimas, que é o bom ladrão, ele reconheceu em Jesus, né, o ser superior, porque é um espírito. Aí o Dimas fala para Jesus: olha, eu sei porque eu estou aqui, eu mereço estar aqui. Né? Eu fiz por merecer estar crucificado. Bom, o senhor não, eu sei que o senhor não merece. Né? Aí ele fala para Jesus: onde o senhor for, guarda um lugar para mim, né? Mais ou menos isso. Aí Jesus fala para ele, né? Ainda hoje, Isso aí. você estará comigo no paraíso. Ou seja, um reconheceu, né? Sim. E o outro não, o outro blasfemava. Ou seja, o espírito ainda que, né, não enxergou. Não enxergou ainda, não espera. Estava dormente. Eu ia falar isso. Teve orientação para isso, né? Sim. Eu estou falando assim porque a próxima aula vai falar de filhos. Então já está meio misturado. Sim, sim. Mas isso é exatamente isso mesmo, né? Não despertou, está dormente, não consegue enxergar. Por isso que tem a revolta. E aí a gente já pega, né, o gancho do que estava para falar agora, que a gente só consegue despertar quando a gente consegue olhar para dentro. Enquanto a gente está no automático, a gente não consegue entender as nossas escolhas, as decisões e as consequências dos nossos atos. Então a gente fica dormente. E a gente só vai despertar quando a gente entender, e ele fala isso muito bem falado aqui, que a gente tem uma bússola interna. E essa bússola interna é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, na verdade, aqui, quando eu comecei a ler, eu pensei, caramba, vontade de Deus, na verdade é assim, é o melhor para nós. Não é que a gente está fazendo a vontade de um terceiro. Quando nós somos criados à imagem e semelhança, é porque nós temos a capacidade, cada um a mesma capacidade, de seguir o melhor caminho para nós, que é o caminho que a gente estava falando aqui, da porta mais estreita, das escolhas mais afinadas com o bem. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se afina com o nosso propósito aqui. Então, quando a gente, como a Gi falou, quando a gente vem, mesmo que a gente venha pela dor, e a gente persiste, e a gente entende, e aceita, e desperta, a gente começa a agir pelo amor. E pelo amor primeiro conosco, porque a gente passa a se olhar com mais empatia, com mais... Não vou falar lucidez só, mas a gente começa a se olhar com... Eu esqueci a palavra. Não, com mais tolerância. E a gente com aceitação. E isso é uma boa girada de chave para a gente adquirir mais uma outra coisa. Fé raciocinada, confiança, senso crítico, disciplina. E aí a gente consegue discernir, a gente consegue parar para se perceber e é a primeira parte que ele cita Buda. A gente para silenciar a mente e entender o que se passa aqui dentro. Porque a gente passa a se conhecer, a gente já adquiriu uma certa maturidade do que a gente quer, do que a gente não quer, do que a gente precisa, do que a gente não precisa, do que a gente vai tolerar ou não. E aí o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar e o nosso agir passam
entrar em concordância. Mas a coisa mais difícil nossa, que a gente tem a dificuldade, é de desacelerar a nossa mente. Sim. Por isso que a gente não consegue entrar para dentro, porque você está tão acelerado aqui. E aí, o que você falou é bem isso aqui, ó. Apego. É a última palavra dessa folha. A gente não desacelera porque a gente está apegado. A gente se apegou a um movimento cíclico, a gente se apegou a um passado, a gente se apegou a um modo, a rotina. É isso que você falou? A rotina, ao um ciclo, né? Que está ali no celular, você fica apegado àquilo, não viram minha mensagem, não gostaram do que eu pus, sabe? A pessoa fica apegado naquela coisa. E hoje em dia o apego, ele é o que mais causa ansiedade, porque a gente está apegado ao passado, a gente fica apegado ao que vai ser no futuro e a gente não se apega ao que a gente tem, que é o presente. Isso é fuga. A gente está fugindo de nós Fuga, mesmos. isso tudo é fuga. E aí o apego a antigas escolhas, e mesmo sabendo que essas escolhas não foram tão boas, e já tendo essa consciência, muitas vezes se tornou algo tão batido que a gente não consegue ir para frente. E aí o que a gente fala, o que a gente faz? A gente ocupa e preocupa a nossa mente. A gente não escolhe diferente por N motivos. Por medo de ser julgado, por medo de mudança, por N motivos que eu não vou parar para falar, porque a gente está com um tempo meio restrito já. E aí tem uma parte do livro que é logo após essa parte da preocupação, desse apego, dessa mente acelerada, é que vem a outra fala sobre Buda. E não que isso tenha me surpreendido por ser um livro espírita, mas me trouxe um amor ainda maior por esses livros, né? Hamed é espetacular. Mas tem lá duas, vamos falar assim, equipes, e elas se cruzam. E dois discípulos lá desses dois líderes, dois mestres, se cumprimentam. E aí um já vem falando, nossa, o nosso mestre é um avatar. Ele faz isso, ele faz a água se transformar em não sei o quê. Ele consegue saltar em tantos metros. O que seu mestre faz? Quais são os milagres que seu mestre pratica? E aí o Buda só ficou, né, analisando e ouvindo o discípulo falar. O meu mestre, quando ele dorme, ele dorme. Quando ele come, ele come. Quando ele senta, ele senta. Quando ele anda, ele anda. Não sei mais o que eu já falei. Mas... E aí o discípulo do outro mestre falou, nossa, mas é o óbvio, qualquer um faz isso. Ele, não, a maioria das pessoas, quando dorme, a mente está acelerada, quando come, está fazendo 1001 outras coisas, quando fala, não está sabendo nem o que está falando, tipo eu aqui, né, que já me perdi, mas é porque é muita informação, mas quando dorme, dorme, porque a única coisa que tem ali é o sono. Ou seja, é a atenção plena daquilo que se faz, daquilo que se tem naquele momento, sem a ansiedade do futuro, sem a preocupação, né, com o passado, sem apego. E aí, ele remete a gente
a um outro lugar. Ele remete a gente a um livro que se chama Os Prazeres da Alma. Vamos ver se ele vai salvar o que eu... salvou. E que fala que isso tudo é liberdade. E a liberdade é um direito natural. Ela faz parte da nossa herança divina. E para crescermos, devemos usá-la sempre que necessário. E algumas perguntas que podemos fazer a nós mesmos para identificarmos nossas crenças e valores, positivos ou não, e como eles afetam a nossa vida diária. Qual o grau de influência da opinião alheia sobre os meus atos e atitudes? Você falou do julgamento. Quais crenças cooperam para o meu bem-estar interior? Ou, as crenças também a gente pode traduzir aqui nas nossas próprias escolhas. O que me dificulta ter suficiente autonomia para tomar minhas próprias decisões. Muitas vezes são as nossas próprias escolhas que dificultam a gente ter autonomia para a gente poder decidir novamente. O que é que me impede de desfrutar de uma vida plena? Por que costumo fingir para agradar aos outros? O que eu falei, o exemplo do curso de psicologia, tem muito a ver com isso daqui. Não, os livros do Hamed são ótimos. Maravilha, né? Qual a razão de manter minha reputação alicerçada em um modelo exemplar? Que muitas vezes eu nem acredito. Meus conceitos facilitam autoconfiança? Na realidade, o livre-arbítrio, liberdade de agir e de pensar, nos concede o poder de mudar nossas ideias, nossos modelos, concepções ou pensamentos e de optar por crenças mais apropriadas ou favoráveis ao desenvolvimento de uma nova concepção do universo interior e exterior. A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Então, eu achei muito bonito para terminar a aula essa parte aqui dessa questão. Na verdade não é uma questão, é uma lição, daqui do livro. Agora eu não lembro, estou tentando achar o nome dela, mas eu acho que é liberdade. E ele começa falando o que eu falei lá no final agora, que ela, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Porque se eu não compartilhar das minhas escolhas, da minha liberdade de escolha, da minha liberdade e do meu livre-arbítrio, na verdade eu vou estar vivendo uma prisão interna, Eu não vou ser necessariamente... Você for tomar decisão pensando no que os outros vão pensar, por exemplo, você não está usufruindo dessa liberdade. Você está sendo escravo, na verdade, e um fantoche. Mas eu tenho emprego. Tá prisioneira. O que eu vou pensar se eu largar desse emprego? Prisioneira da opinião. E isso adoece. Se a gente for parar para pensar o quanto adoecimento de saúde emocional, vamos falar assim, espiritual, a gente tem hoje em dia por esse tipo de prisão. Tinha uma imagem antigamente que eu sempre via, hoje em dia eu já não vejo mais, de um cavalo com uma corda preso numa cadeira dessas aqui, uma cadeira de plástico. Ele não sabia o tamanho, a força, a capacidade que ele tinha perante um objeto que ele podia destruir com uma patada, Ou então sair por aí carregando ela, porque uma hora ou outra eu ia desprender ou alguém ia soltar. Então, às vezes, as nossas prisões são as nossas próprias escolhas, as nossas prisões são os nossos próprios pensamentos ou as nossas não escolhas, É ter certeza de que o autoconhecimento entra nisso. Sim. Se você se conhecer, você sabe se aquela situação vai ser possível de você suportar ou não. Se vai ser benéfico ou não. Quando nós éramos casadinhos de novo, acho que eu já tinha abandonado. Eu passei num concurso no federal.
uma das duas, agora eu já não lembro, há mais de 40 anos. Aí, eu fui assumir o cargo. Quando eu cheguei lá, que eu vi que não era serviço de atendimento ao público, era serviço interno. E aí me apresentaram no local de trabalho, eu trabalhava no fundo lá da agência, dentro de umas baias, e fazendo serviço burocrático. Aí eu fiz todos os procedimentos, aí saí de lá e falei, eu não vou aguentar. Eu falei, mas que bom, você já pensou em fechado? É enlouquecedor. Fazendo um serviço, né? E a gente financeiramente estava precisando, porque eu não estava trabalhando, né? Mas aí ele falou, não adianta, isso não vai ficar bem, não vai fazer feliz, não consigo me imaginar ali fechada naquele lugar. E não assumi o cargo, embora financeiramente fosse muito necessário na época. Dali um tempo você ia ter que gastar com saúde. Eu ganho muito mais em tratamentos. Não, às vezes é. Decisões são difíceis, mas são necessárias. Com certeza. Até emocional, psicológica. Dentro ter o apoio, né? Então, graças a Deus. Você não era solteira, Você tinha na percaça com outro emprego, não tem problema, né? Agora, eu na minha vez, eu era solteira, era nova, no segundo dia de trabalho, eu cheguei para meus pais e falei, não vai dar. Vai. Você vai até o fim. 38 anos presa na cadeira de plástico. Então, eu só fiz isso várias vezes. É da minha natureza mudar. Eu fui fazer enfermagem, depois eu falei, olha, não adianta, não é pra mim. Mas no dia que eu me encontrei. Eu trabalhei 25 anos no magistério, amava o que eu fazia. Mas você só instrutora de alunos, você tem. Mas demora às vezes para a gente. Então você tem que ter paciência com o ciclo do seu aprendizado. Não é nem que a gente errou. Você está aprendendo. Está aprendendo. Aprendendo a se conhecer. Porque você chega num lugar e fala, não. Eu cheguei a trabalhar na enfermagem, eu amava cuidar dos outros, mas não cumprir dentro daqueles horários. Sabe, você não podia dar atenção, não podia conversar com o paciente, você tinha aquelas metas a cumprir, né? Você tinha que fazer tantos quartos, tantos leitos, tantos remédios, tantos atendimentos em determinado tempo, então não dava certo. Até você chegar numa profissão que você se encontra, né? Sim. Mas é um processo. Um processo difícil, doloroso, porque e que requer apoio, né? Às vezes você tendo apoio fica mais fácil. Ou mesmo assim, sem apoio, você leva 40 anos da vida para você saber que você pode fazer as suas escolhas, e as suas escolhas, as suas prisões são suas. Quem viveu do seu lado e não deu a opinião dele, né, ou te forçou a fazer aquilo que ele acreditava, era dele. Você chega no momento que eles estão vivendo a vida deles, e aí de repente você fala, quem sou eu? Essa é a minha prisão, cadê minha liberdade? Eu particularmente, cheguei diversas vezes em muitas orientações, tal, falar, eu não sei o que é discernimento, eu acho que eu não tenho nessa vida. E levou mais de 40 anos para eu saber o que você está falando agora. Escolhas, que a vida é feita de escolhas e eu poderia escolher. Cada um tem o seu momento também, né? Igual na academia aí. Você chega pro cadete ali, você tá aqui porque você quer? Fala, não, meu pai quer. Tem isso mesmo. Não faz isso contigo não. Porque aí ele se forma, às vezes sai carreira, aí chega lá na frente, o pai desencarna, ele pede baixo.
Acontece mesmo. E quando era. Sim, com o médico. Aí você pergunta pra gente o que você quer. Eu queria ser médico, queria seguir outra coisa. Né? Com o médico eu já vi acontecer, não só uma vez. Esse livre-arbítrio no mundo de hoje, tem certas coisas que você não tem escolha. O mundo vive com situação direciona você num mundo que você não tem escolha. É que ele está falando de trabalho, por exemplo. Que ela falou. Muitas vezes você. É forçado a trabalhar para você sustentar a família, né? Naquilo que aparece e pronto, né? Ele foge um pouco. Não tive isso. Porque essa escolha não é sua, a escolha é da situação. É. Mas e aí? Nessa circunstância, alguma coisa você tem que aprender, né? Sim, Eu ia falar. com certeza. Nada é por acaso. Ser uma coisa, muitas vezes, que não é o meu perfil, que não é. Serviu muito como aprendizado. E que, de repente, não foi à toa que aquela situação. Se apresentou, né? Não é? É verdade. Com certeza. Eu, por exemplo, eu queria fazer faculdade de música. Mas eu fui trabalhar no banco. E no fim, fiquei no banco. Então, vai maestra. Aí agora trabalha com música. Eu não tive chance de. Porque, primeiro, que não tinha dinheiro. Sim. Era uma situação, tinha que trabalhar. Então, Mas você já parou para pensar quanta coisa você aprendeu no banco? aprendi, sim, não tenha dúvida nada. Quantas coisas você conquistou para você? Mas, por exemplo, hoje, até hoje, né, um dos nossos filhos, que eu nem lembro qual deles, do Chicote, falou que eu queria viver da música. Pode, mas então você tem que se sustentar, né? Tá certo? Aí, o que ele foi fazer? Foi trabalhar de garçom, porque não rendia o necessário. O resultado foi fazer concurso e a trabalho com militar. Não foi viver da É música. que eu estava falando para ela, eu trabalhei no banco também, eu achava que eu ia ficar no banco, fui me aposentar como motorista da prefeitura, que não tem nada a ver, entendeu? A vida vai, a gente vai às vezes mudando. É por isso que eu falei, que as escolhas, às vezes, você tem que escolher aquilo, a situação leva você a não tem como. Tem oportunidades. Você não pode seguir uma coisa porque foi imposta, no caso do curso, pelos pais. Né? Você colocou isso para você porque você falou, eu preciso ter um emprego e sustentar minha família. Mas foi uma escolha, não foi? Apesar da vida não te dar muita opção, você escolheu ficar ali porque era mais essa escolha você não tem direito nela. Você não deu por certo a faculdade Se de deixasse você escolher de repente, você só queria vir músico, aí não dá certo. Vamos variar um pouco. A vida, ela apresenta oportunidades, né, pra gente. E a Elaine falou sobre quantas coisas o senhor conquistou, né, com isso. E eu penso assim também, que a gente, por mais que em certos momentos a gente queira algo e alguma outra coisa se apresente de forma diferente, a gente até falou sobre isso durante a aula, que a gente pede uma coisa e vem outra, ou que não é a hora, o momento, o que a gente precisa de uma outra coisa para a gente evoluir, para aprender, são oportunidades que vêm para ajudar de alguma forma. E eu tenho muita gratidão também por oportunidades que eu tive que talvez eu não tivesse conquistado tantas coisas e tanta liberdade em lugares em que eu não imaginava estar também. E hoje eu faço o que eu queria fazer há muito tempo, porque hoje tudo convergeu para isso, né? Então, às vezes as coisas não convergem naquele momento, mas num determinado momento
a pessoa acaba sendo maestro do coral do Obreiros, né? Deixa uma ela também disso. Maestro, compositor. Né? Então é isso, gente. A gente pode encerrar, né? Tradutor das músicas celestiais, porque ele recebe mediunicamente ali as músicas, olha só. Né? Quanta função que ele tem. Mas isso está no que eu tinha antes. No seu sonho. Não era trabalhar em banco. É que ninguém falou que o seu sonho ia ser o primeiro. Primeiro você teve que ter a base financeira, depois veio o sonho. É isso aí. Pode ser. Apaga ou não? Apaga ou não? Para fazer apaga, né? Não, eu tenho aqui no celular. E olha cada coisa linda que ele faz. Eu tenho aqui. É o pós-reforma. Após a reforma, ele não acha umas partes coisas. A senhora que sumiu, Alda, a régua pequena ali. Tá bom, aqui para nós trazer um. Peraí. A regrinha pequena sumiu. Trazer uma regrinha. Ah, tá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando e tranquilizando-nos, abrindo os nossos corações, emitindo amor uns para os outros e desejando que todos recebam essas bênçãos. Ligamos-nos de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes em nome de Jesus que atendam a cada um de nós de acordo com nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, deixando-nos calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Passemos agora à fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Agradecemos a Jesus, aos mentores. E agora passamos à prece de encerramento. Agradecemos a espiritualidade maior que conosco esteve e ainda está aqui presente na noite de hoje para essa aula tão rica de trocas, de tantos ensinamentos. Agradecemos aos alunos, aos professores do plano espiritual que vieram até aqui, que possam ter
levado consigo alguns ensinamentos, trocas que possam enriquecer a sua trajetória. Certamente nós fomos intuídos a falar, a trazer um pouquinho sobre o tema de hoje. Gratidão pela oportunidade de iniciar esse semestre. Que os veneráveis e as fraternidades do espaço sempre nos intuam, nos protejam. Que nós possamos sair daqui hoje e seguir para os nossos lares bem melhores do que aqui chegamos, com o coração cheio de paz, de gratidão. E pedimos licença a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a Jesus e a Deus, para encerrarmos a aula de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.